Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 2 de janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva assume o cargo mais alto do Poder Executivo brasileiro pela terceira vez. Nesta edição do Jornal da Justiça, você acompanha os detalhes da posse de Lula na presidência da República, cerimônia que contou com a presença da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e de outros ministros da Corte. E você vai ver também. STF confirma a lei que proíbe fabricação e venda de armas de brinquedo em São Paulo. Normas do Rio de Janeiro e de Mato Grosso podem estender imunidade de parlamentares federais aos estaduais. E ainda, presidente do Supremo rejeita por questões processuais a ação que tentava manter prisão de réus no caso da Boate Kiss. A gente abre esta edição do Jornal da Justiça falando sobre a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice, Geraldo Alckmin. Lula assume o cargo mais alto do Poder Executivo brasileiro pela terceira vez. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, compôs a mesa da cerimônia do Congresso Nacional. A posse também contou com outros ministros da Corte. A esplanada dos ministérios recebeu dezenas de milhares de pessoas para acompanhar a posse. O Rolls Royce da presidência saiu da Catedral de Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a esposa Maria Lúcia. O destino foi o Congresso Nacional. Lula foi recebido do lado de fora pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Na sessão solene da posse, Pacheco pediu 1 minuto de silêncio em homenagem a Pelé e ao Papa Bento XVI, que morreram há poucos dias. Lula e Alckmin leram o compromisso constitucional e Rodrigo Pacheco declarou o presidente empossado. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. A ministra Rosa Weber e o procurador-geral da República, Augusto Aras, estavam entre os que assinaram o termo de posse. No discurso, o presidente falou sobre as eleições. A decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Revisto a atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Democracia para sempre. Rodrigo Pacheco afirmou que a democracia foi testada e saiu vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa. E aqui um registro de reconhecimento deste Congresso Nacional à justiça eleitoral do nosso país, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Do Congresso Nacional, Luiz Inácio Lula da Silva veio para o Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial. E foi de uma forma inusitada, aqui do alto da rampa do Palácio. Foi a primeira vez na história do país que o chefe do Executivo recebeu a faixa de cidadãos e não do antecessor na presidência. Eram uma mulher catadora, um menino negro, um indígena, um artesão, um homem com deficiência, uma cozinheira, um professor e um metalúrgico. A cerimônia de posse no Planalto contou com a participação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, além da presidente da Corte, Rosa Weber. Lula foi ao parlatório para o pronunciamento à nação.
O presidente disse que vai governar não só para quem votou nele, mas para todos. E defendeu a democracia. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. E que estejamos sempre prontos a reagir, em paz e em ordem, a quaisquer ataques de extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão virtual que as imunidades garantidas pela Constituição Federal aos deputados federais e senadores também são aplicáveis aos deputados estaduais. A Associação dos Magistrados Brasileiros havia questionado normas do Rio de Janeiro e de Mato Grosso que estendem aos parlamentares estaduais as imunidades formais previstas na Constituição Federal. Segundo o dispositivo, eles não podem ser presos a partir da expedição do diploma, salvo em flagrante por crime inafiançável. Em maio de 2019, o plenário havia indiferido as liminares requeridas pela AMB por 6 votos a 5. O placar se repetiu no julgamento do mérito e assim prevaleceu o entendimento de que os deputados, de que os estados e o Distrito Federal devem seguir obrigatoriamente as garantias previstas em nível federal a deputados e senadores. E a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, rejeitou a ação que pedia a manutenção da prisão dos réus da Boate Kiss. A decisão foi por questões processuais. A ministra Rosa Weber destacou que não cabe ao STF analisar o tema porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que condenou os 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss. A tragédia ocorreu em janeiro de 2013. Mais de 240 pessoas morreram. Na decisão, Rosa Weber explicou que houve perda de objetos sobre o pedido de manutenção da prisão dos réus. Ou seja, com as mudanças processuais sobre a responsabilização do incêndio, não tem como o STF julgar a suspensão de liminar sem o desfecho das condenações. A ação foi ajuizada no STF pelo Ministério Público depois que a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o Tribunal do Júri. Foi determinada a realização de um novo julgamento e a soltura dos 4 acusados. A decisão do Tribunal de Justiça Estadual foi na apelação apresentada pela defesa. Os advogados alegaram que a sentença foi contrária às provas apresentadas ao Tribunal do Júri e pediram a anulação do julgamento. O Tribunal do Júri ocorreu em dezembro de 2021. Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda que se apresentava no local, e Luciano Bonilha, ajudante de palco, foram apontados como responsáveis pelo incêndio. Os 4 réus foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de prisão. Em sessão virtual, os ministros do Supremo validaram a lei do Estado de São Paulo que proíbe a fabricação e o comércio de armas de fogo de brinquedo. O governo de São Paulo ajuizou uma ação aqui no STF contra a lei que proíbe a fabricação e o comércio de armas de brinquedo no estado. O então governador Geraldo Alckmin alegava que o Estatuto do Desarmamento já faz essa proibição e que a lei estadual impõe uma série de obrigações administrativas ao governo de São Paulo, como, por exemplo, a fiscalização. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques entenderam que a lei paulista invadiu a competência da União para legislar sobre direito civil e comercial. Mas, para a maioria dos ministros da Suprema Corte, a norma é constitucional. Segundo o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, ela protege a criança e o adolescente. O ministro afirmou também que a regulação do comércio e da fabricação de arma de brinquedo pode ser feita tanto em nível nacional quanto estadual. A lei de São Paulo prevê penalidades para quem fabricar e vender o produto, como multa, suspensão das atividades e fechamento da empresa. A seguir, STJ decide que depósito para ajuizamento de ação rescisória deve ser feito em dinheiro. Voltamos em instantes. O
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinou portaria que cria a Polícia Institucional do Ministério Público da União. O objetivo da criação da Polícia Institucional é assegurar a ordem dos trabalhos nas unidades do MPU, proteger a integridade dos bens e serviços e garantir a proteção de membros, servidores, advogados, partes e demais frequentadores das dependências físicas da instituição em todo o território nacional. A Polícia Institucional será formada por servidores efetivos ou comissionados que atuam nas unidades de segurança institucional e passam a ser denominados agentes ou inspetores da Polícia do MPU. A atividade integrará a Secretaria de Polícia Institucional do MPU e será coordenada, fiscalizada e controlada por membro do Ministério Público Federal, designado pelo Procurador-Geral da República. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que o depósito prévio para ajuizar a ação rescisória deve ser em dinheiro. O colegiado entendeu que tal interpretação tem como objetivo preservar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. Na origem do caso, foi ajuizada uma ação rescisória com pedido de anulação de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E para cumprir a exigência do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação, o autor ofereceu um imóvel. O TJ Carioca indeferiu a petição inicial sob o fundamento de não ter sido atendida a exigência legal do depósito prévio, conforme disposto no Código de Processo Civil. No recurso especial dirigido ao STJ, o autor da ação alegou não haver previsão expressa de que o depósito deva ser feito em dinheiro e sustentou que o imóvel dele seria capaz de garantir o pagamento de eventual multa. O relator ministro Marco Butzi pontuou que as hipóteses de cabimento para ação rescisória são restritas e estão elencadas no artigo 966 do CPC. Butzi lembrou que a intenção do legislador, ao utilizar o termo depositar, foi restringir a exigência ao depósito em dinheiro, pois, caso contrário, teria empregado outros termos, como fez, por exemplo, no artigo 919 do CPP. Para o magistrado, nesse tipo específico de ação, mostra-se imperiosa a interpretação restritiva do dispositivo, cuja aplicação se dá em caráter excepcional. Na Bahia, uma empresa de transporte urbano ajuizou ação de consignação em pagamento após demitir um motorista por suposta falta de atenção em um acidente. O processo teve uma reviravolta quando o trabalhador pediu indenização por dano moral, alegando que a empresa não fornecia instalações sanitárias nos terminais rodoviários. O caso foi julgado pela primeira turma do TST. O ministro Dezena da Silva foi o relator do recurso em que o trabalhador reclamava das condições de trabalho. De acordo com o processo, a empresa havia dispensado o motorista após ele bater o veículo em um poste de energia. Mas o trabalhador teria se recusado a receber o pagamento das verbas trabalhistas. Ele apresentou reconvenção e a empresa passou a ser ré no caso. O motorista reclamou principalmente da falta de sanitários e de água potável nos pontos finais de rota. Os argumentos já tinham sido avaliados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, que concedeu parte dos pedidos ao empregado, menos a indenização por dano moral. No TST, o relator destacou que o regional considerou que as normas relativas às condições sanitárias e de conforto devem ser cumpridas apenas nas dependências da empresa, mas, segundo o ministro, é obrigação da empregadora oferecer condições mínimas de trabalho. A tese jurídica adotada pelo Tribunal ACOA foi de que as normas relativas às condições sanitárias e conforto devem ser observadas apenas nas dependências da empresa. Esse entendimento, contudo, não se coaduna com aquele que está já sedimentado nessa corte. É que o não fornecimento de instalações sanitárias adequadas, bem como água potável aos empregados motoristas nos pontos finais e terminais rodoviários, e enseja a indenização vindicada, por se tratar de condições mínimas de trabalho cuja não observância ofende a dignidade do empregado. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Dessa forma, a empresa deve indenizar o motorista em R$ 5.000 por dano moral. Uma policial militar no Maranhão, removida por necessidade de serviço, garantiu na Justiça o direito de ser transferida de campus e de curso da Universidade Federal em que ela estudava.
A policial militar do estado ganhou na justiça o direito de ser transferida do curso de odontologia no campus de São Luís para o curso de medicina no campus do município de Pinheiro, no interior do estado, ambos da Universidade Federal do Maranhão. A policial solicitou a transferência após ter sido removida por necessidade de serviço para a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, também situada em Pinheiro. Na sentença, o juiz entendeu que a jurisprudência tem sido favorável a estender o benefício de transferência entre instituições de ensino superior semelhantes, previsto para servidores federais aos servidores da administração pública estadual, e determinou a transferência. Após essa decisão, a Universidade Federal do Maranhão recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sustentando que a legislação vigente não ampara a equiparação e acrescentou que os documentos apresentados não comprovam que a remoção ocorreu por interesse da administração. No TRF1, a desembargadora federal Daniele Maranhão, relatora do caso e membro da 5ª turma do tribunal, verificou que uma declaração da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão comprova que a transferência foi por necessidade de serviço e no interesse da administração. A magistrada acrescentou que a sentença deve ser mantida porque está de acordo com a jurisprudência do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça, que prevêem a extensão do benefício aos servidores públicos estaduais e municipais. Plataforma Consumidor.gov é integrada ao processo judicial eletrônico. No próximo bloco, a gente explica como essa mudança pode facilitar a vida dos consumidores. Voltamos já. A plataforma Consumidor.gov está integrada ao processo judicial eletrônico PJE. Isso significa que aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas na compra de um produto ou serviço terão mais praticidade na hora de buscar uma negociação com a empresa responsável. O mundo dos negócios está cada vez mais competitivo. E para sobreviver nesse universo e fidelizar clientes, as empresas precisam oferecer alguns benefícios básicos, como segurança, preços atrativos e, claro, ótima qualidade no atendimento para ter sucesso nas vendas. Infelizmente, muitas pessoas adquirem produtos que não são bem aquilo que estava sendo ofertado. E é aí que entra aquele velho ditado popular: comprei gato por lebre. Ainda é um problema constante. Há mais de 35 anos já com a edição do Código de Defesa do Consumidor, nós ainda vivenciamos essa prática reiteradamente no mercado, em especial agora com as compras na internet. Quem se sentir insatisfeito ao comprar um produto pode fazer uma reclamação no consumidor.gov. O sistema é gerenciado pelo governo federal e permite o diálogo direto entre consumidores e fornecedores para resolver conflitos de consumo de forma rápida. A plataforma ganhou reforço e, a partir de agora, está integrada com o processo judicial eletrônico, o PJE, do Poder Judiciário. Ela traz vantagem à medida que, atualmente, o consumidor, quando quer fazer uma reclamação, ele entra na plataforma e aí, se não der acordo, ele tem que judicializar isso, fazendo uma outra reclamação no Poder Judiciário. Agora, com a integração, não. A integração, ele faz uma coisa só. Ele protocola a reclamação dele na plataforma consumidor.gov. Ela já está integrada ao nosso sistema, o sistema do Poder Judiciário, que é o PJE. E aí, não tendo acordo, essa empresa ela é acionada, eles tentam um acordo, não tendo esse acordo, ela já está distribuída no PJE e ele começa a tramitar. Tendo acordo, também já está no PJE e ele vai ser homologado pelo juiz. Qualquer cidadão pode fazer a reclamação e é bastante simples acessar a plataforma. Faz a sua reclamação e essa reclamação lá, formulado, esse diálogo que você vai abrir, em 10 dias no máximo ele vai ser respondido. E se não respondido, o que vai acontecer? Você vai ter com que o fornecedor ele sofra sanções administrativas. A gente pode chamar, inclusive, de justiça multiportas, tá? Porque ele é um método consensual de conflitos e que, inclusive, a justiça está investindo muito através dando acessibilidade ao consumidor e ao jurisdicionado. Os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal serão retomados no início de fevereiro. Até lá, a gente continua relembrando os casos que foram destaques no ano que passou na retrospectiva 2022.
Em junho, o STF decidiu por maioria que é inconstitucional o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Vamos acompanhar. Os precatórios e as requisições de pequeno valor são instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Para os saques, é preciso que o juiz da execução encaminhe para o presidente do tribunal o requerimento para o pagamento. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais que não foram resgatados no prazo de 2 anos. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, a ação foi levada para análise do plenário físico do STF. A relatora, a ministra Rosa Weber, entendeu que o dispositivo questionado fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, aceitou os argumentos do autor da ADI e votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 3.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório. Em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 5º, 55 da nossa lei fundamental. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. Ele votou pela procedência em parte da ação para que o cancelamento de ordem de pagamento, precatório ou RPV com estorno à fazenda pública devedora somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizado pelo juízo da execução. A situação constitucional atual, acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais, não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento no que se denomina postergação de adimplemento para observar o trinômio, especialidade da lista, anterioridade da inclusão e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. A divergência foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os demais ministros acompanharam o entendimento da relatora. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo. Nós estamos, senhor presidente, ministros pares, com todo o respeito, diante de uma lei
que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso o Data Vênia não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. O plenário, por maioria, decidiu que o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras é inconstitucional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.